Como eu comentei no vídeo de ontem, a minha especialidade é o inglês americano, mas o inglês britânico foi o meu primeiro grande contato com o inglês. Eu estudei na cultura inglesa por muitos anos e, para quem não conhece, é uma escola de inglês muito famosa aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro também, onde eles focam principalmente no inglês britânico. Nem todos os professores seguem essa diretriz, mas a maioria sim. Então eu tive muito contato com o inglês britânico lá. E antes da cultura inglesa ainda, o meu grande primeiro contato com o inglês foi através da série Doctor Who. Tinha uma menina que eu gostava muito na escola e ela gostava dessa série Doctor Who, aí eu fui assistir para impressionar ela. Depois eu deixei de gostar da menina, mas continuei gostando da série, é muito boa. Então se você quiser um bom contato com o inglês britânico, eu recomendo a série Doctor Who. Ou, talvez eu deva dizer, Doctor Who. Porque aqui a gente vai começar a falar então de como que a gente faz o inglês britânico, quais que são as principais características do sotaque deles. A primeira coisa, eu vou começar igual eu comecei o vídeo passado. Vamos falar do R primeiro. Lembra que o R americano é muito parecido com o nosso R paulista de enrolar? Então o americano fala doctor and water e por aí vai, car, right? O inglês britânico, eles não fazem isso. Eles arrastam o R. Não é nem que eles arrastam, é que eles simplesmente não pronunciam R no meio das palavras e no final delas. No começo sempre, tá bom? Então, tipo, se você for falar uma palavra como road, os britânicos ainda pronunciam road, ainda tem um R no começo. Mas no meio e no final, ele costuma bastante sumir. Então, por exemplo, vamos falar dessa palavra aqui de novo. Doctor, no inglês americano. O britânico vai pronunciar doctor. Então, o final fica mais ou menos assim. Doctor. Toda vez que você vê um R, você vai deixar ele aberto assim, você não vai enrolar ele. Então você vai pronunciar doctor, and water, and car, and shore, and culture, and stuff like that. Então é assim que a gente traz o R do inglês britânico. É uma das características mais emblemáticas do inglês britânico, é esse R aberto assim, e é esse R que faz a gente soar inteligente. Muita gente diz que o inglês britânico ele soa chique, um dos grandes culpados, né, desse soar chique é esse R. Então, are you sure about that? Então, are you? Você não vai falar are you? Você vai falar are you sure? Não are you sure, ok? Então, are you sure about that? E você já deve ter reparado também nesse grande are you sure about that? Acontece que a letra A, no inglês britânico, ela é muito mais parecida com o nosso A aqui no Brasil. Então, se a gente pega a nossa letra A aqui, a gente fala carro, né, por exemplo. Enquanto o inglês americano, eles transformam isso como se fosse num E. Então, por exemplo, tem essa palavra and, ou talvez essa daqui, man, onde o A vira quase como um E para nós no português. O inglês britânico, ele mantém esse A. Só que tem aquela característica muito importante que eu falei para você no fim do vídeo passado. Esse A que o britânico fala precisa vir daqui da garganta, tá? O nosso A do português sai daqui do nariz. Não é o mesmo som do britânico, tem que sair da garganta. Então você vai pronunciar, ao invés de that, você vai pronunciar that. Ao invés de and, você vai pronunciar and. Ao invés de man, você vai pronunciar man. So, that man's here. Então, ao invés de that man's here, você vai falar that man's here. Essa é uma das grandes características do inglês britânico, esse A bastante aberto. Então, car, that, carry, I need to carry a bottle, I need to carry. Você não vai falar carry, você vai falar carry, I need to carry something. Então essa é a coisa mais bacana do A do inglês britânico, ele é bem diferente do americano. Outra grande coisa com o inglês britânico é a letra T. Eu fiquei bastante tempo no vídeo de ontem falando do T americano, né? Que eles falam not, e eles falam not a good idea. Então eles dão aquele era no T deles, né? Acontece que os britânicos, eles colocam um pouco mais força no T. Só que tem dois tipos de T's diferentes para a gente pronunciar, dependendo da região do Reino Unido que você está. Tem algumas regiões onde o T sai bem forte. Então, por exemplo, bottle.
Ao invés de você pronunciar bottle no americano, você vai pronunciar bottle, water. Então esse T sai forte. Ainda é um T vazado, né? Igual eu falei ontem, só que é um T mais presente. Bottle, water. É assim que a gente vai trazer. Só que tem algumas regiões, principalmente em Londres, na Inglaterra, capital do Reino Unido, onde o T ele é completamente comido. Então, ao invés de você falar water, você vai falar water. Ao invés de você pronunciar o T, você vai colocar uma pausa no lugar daquele T. Então, ao invés de water, você pronuncia water. Ao invés de bottle, você pronuncia bottle. Bottle. Você fecha a sua glote aqui no final e depois abre ela de novo. Bottle. E isso traz algumas frases muito engraçadas de ouvir e de pronunciar no inglês britânico. Por exemplo, essa daqui é uma clássica. Bottle of water. Esse é o americano. Bottle of water. O britânico com T ficaria bottle of water. Bottle of water. Então, fica bastante esse T, né? E o cara de Londres, o Londoner, ele vai falar bo-o-o-a. Juro pra você, bo-o-o-a. Porque a gente também não pronuncia o F do off muito forte. Então, bo-o-o-a. Bo-o-o-a. Can you get me a bo-o-o-a? É assim que os caras soam em Londres. Parece difícil à primeira vista, mas eu juro que se você praticar um pouquinho, fica fácil depois de pegar essa questão do T. E você já deve ter reparado que as minhas vogais estão soando bem diferentes nesse inglês britânico, né? O bo-o, o wo-a. Acontece que a gente fala uma coisa muito engraçada. O inglês britânico, ele parece que ele é falado como se a gente tivesse uma batata na boca. Então, para você fazer os sons das vogais bem britânicos, você precisa fazer tipo assim com a sua boca, como se você tivesse uma batata na boca. Então, ao invés de falar water com a boca aberta, americano, water, você vai pronunciar com a batata na boca. Water. Water. Independente se você pronuncia o T ou não. Então, bo-o ou water. É assim que te traz mais ou menos o inglês britânico. Claro que vai ter diferença, cada lugar na Inglaterra fala de forma diferente. Quem é de Londres fala diferente de quem é de Birmingham, que fala diferente de quem é de Liverpool. Então, tem várias variações lá, mas se você se concentrar nesse R de K, de WA, de doctor, você vai conseguir trazer um britânico muito bacana. Atenção nos seus T's, no ta, beleza? Então, water, doctor, bem forte, ao invés de doctor, americano, ou ao invés de not a problem, sabe? Essa frase aqui, not a problem. O britânico, not a problem, not a problem. Ou se você quiser trazer sem o T, not a problem, not a problem. Batatinha na boca também. E lembra dos As também. I don't like that. I don't like that. Ao invés de falar I don't like that, I don't like that. Quando a gente fala com a batata na boca, parece até que a nossa letra I, do I, fica tipo um OI, como se fosse uma letra O. I don't like that. I don't like that. Essa é uma característica muito forte do inglês britânico. Mas beleza, você já entendeu a maioria, então agora vamos colocar umas frases mais longas pra gente tentar pronunciar com esse inglês britânico. So, olha essa daqui. Is that all you've got for me today? No inglês americano, is that all you've got for me today? Is that all you've got for me today? E o britânico, ele vai trazer algo assim. Is that all you've got for me today? Is that all you've got for me today? Ele coloca aquela pausa no T, por isso que o got soa mais alto. Is that all you've got for me today? Essa daqui. Have you been to the doctor recently? Mais uma vez, americano. Have you been to the doctor recently? O britânico vai pronunciar algo como Have you been to the doctor recently? Have you been to the doctor recently? Então, muda bastante. Have you been to the doctor recently? Interessante, né? Então tem o doctor bem forte, a batata na boca. Não esquece da batata na boca. Se você lembrar disso, você vai soar muito britânico. Have you been to the doctor recently? E aquela questão que eu falei pra você sobre
que eu falei pra você ontem, né? Sobre a voz no inglês sair da garganta e não do nariz, igual no português, é mais forte ainda no inglês britânico do que no americano. Tem alguns sotaques americanos que eles usam mais o nariz. O sotaque country é um deles, sabe? I don't know about that. Tem mais nariz, né? Agora, se você for trazer o britânico, I don't know about that, não tem quase nada de nariz. Inclusive, quando você ouve pessoas, especialmente pessoas um pouco mais velhas, falando no inglês britânico, parece até que eles têm o nariz bloqueado. Parece até que eles estão fanhos, porque eles não usam o nariz de jeito nenhum. Então, uma boa forma de descobrir se você está conseguindo fazer certo essa questão da voz na garganta é tampa o seu nariz. Se a sua voz mudar, significa que você está fazendo errado. Você ainda está tirando o som do nariz. Se a sua voz não mudar, então você está certo. Por exemplo, falando em português, se eu coloco meu dedo no nariz, você percebe que eu sou muito diferente, porque o inglês sai do nariz. Now, if I speak a British English, I should sound a little better, even though my nose is blocked. Eu tive um probleminha com a câmera, então eu vou continuar daqui, tá bom? Então, mesmo o meu nariz estando bloqueado, se eu pronuncio certo o inglês britânico, a minha voz não muda muito, não parece que eu estou fanho, entendeu? Enquanto se você estiver falando 100% pelo nariz, vai parecer assim. Então, olha só. I cannot speak normally like this. Então, normally tá saindo tudo do nariz. Agora você falar I can speak normally like that. I can speak normally like this. Então tá saindo 100% da garganta, minha voz não muda. Eu sei que pode parecer um pouquinho idiota você ficar tampando seu nariz para falar, mas isso vai ajudar você a concentrar a sua voz na garganta para falar igual um britânico de verdade. Então é isso, esse é o inglês britânico, eu gosto muito. Mais uma vez, dá uma olhadinha na série Doctor Who, que é muito boa para testar esse inglês britânico. Vai ter vários ingleses britânicos diferentes naquela série, porque são atores assim de todo o Reino Unido, então vai ter alguns sotaques diferentes, alguns mais fortes, alguns mais leves aqui e ali. E, claro, eu não posso deixar de recomendar também a série Peaky Blinders. No Peaky Blinders eles têm um excelente inglês britânico, pesado, sério, é muito, muito bom. E eles trazem a batata na boca mais ainda, no fucking fighting, ao invés de falar no fucking fighting, igual a gente falaria nos Estados Unidos. Então vai dar uma olhada em Doctor Who, dá uma olhadinha em Peaky Blinders, ou melhor, Peaky Blinders. Em vez de falar Peaky Blinders, Peaky Blinders, alright? Tá, sem o R no final. Manda bala no inglês britânico, oh meu Deus, inglês. Manda bala no inglês britânico nesse carnaval, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um sotaque top do inglês britânico.